Vim falar hoje, nesse vídeo, sobre o Apocalipse e os dias de hoje. O Apocalipse é um livro escrito por João. Em Apocalipse 1:1 diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João escreveu esse livro por inspiração do Espírito Santo de Deus. Esse livro é um livro de juízo, o juízo de Deus. Até o capítulo 3 são as coisas que são. A partir do capítulo 3 são as coisas que virão. Se nós vemos em Apocalipse 1, 13 e 14, João viu-se em espírito na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. O 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. 13. E no meio do candeeiro, um semelhante do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Cristo Jesus. No 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Chama de fogo. O que a chama de fogo nos traz? Ele nos traz juízo. Chama de fogo nos derrete, nos queima, nos consome. Então você vê que Apocalipse é um livro de juízo. E juízo que Deus nos mostrou através de seu Filho, que através de João relatou esse livro. O juízo de Deus, em Apocalipse 20, 11 a 13, vi um trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para ele. O que ele está falando aqui? Que quando Cristo veio, simplesmente eles não acreditaram que ele era o Messias. Eles acoitaram, bateram, e ele veio mostrar para todos o amor que nós devíamos ter, mas Israel rejeitou. No 12, vi também os mortos, e as grandes e os pequenos, diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Esse julgamento são para os incrédulos, que vão estar em frente ao trono branco para o juízo. E se você não aceitou Jesus, certamente virá o juízo. E mesmo aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que estão no caminho, também são julgados. Mas quando eles forem julgados, eles serão julgados pelas obras, através das coroas que vão receber. Eles são julgados pelas suas obras, que dizem Apocalipse de 1, 4 a 5. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Você vê, são para os crentes. Alegrias são completas, para nós levarmos o galardão. E no 5, a mensagem que na parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então você veja que Deus não quer condenar-nos. Deus não quer fazer a condenação do ser humano, do homem que ele criou. E porque às vezes a gente nos pergunta
que a gente vê tantas vezes Deus voltará, Jesus voltará, e que dê a volta desse Jesus. Só que Deus está dando um tempo, porque Ele é misericordioso. Ele está dando um tempo para que mais pessoas venham a ter com Cristo, para que eles querem salvar mais pessoas. O intuito de Deus não é matar as pessoas, Ele não é matar o homem, não é matar a alma. O que Ele quer que mais pessoas venham a ser convertidas. E se você não é convertido, irmã, se converta, para você não enfrentar esse juízo, e nem a tribulação, porque a tribulação vai ser triste. Veja só, está escrito em Apocalipse 19, 11, 21, Cristo vence a besta e o falso profeta. Veja só como é que vai ser a vinda de Cristo. Apocalipse 19, 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Se vocês virem no Velho Testamento, vocês vão ver que em Sodoma e Gomorra também desceu enxofre, fogo e enxofre, chuva de fogo e enxofre. E Deus usa essa prática do enxofre para a consumação. São coisas que ardem, coisas que se consomem. Então será jogado o inimigo nosso, o inimigo das nossas vidas, porque a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Veja só o júbilo no céu. Apocalipse 19, 2. Quantas vezes, e justo e grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. E está escrito também em Deuteronômio 32, 43. Louvai as nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Isso é enviado para Israel. Porque se você vê ali no 19, 2, por quantas vezes e justos a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, aqui ele está falando do povo de Israel, que Cristo vai pelear pelo seu povo. Se nós vemos também em Apocalipse 21, 1, 2, o novo céu e a nova terra. Vi o novo céu e a nova terra, no 1. E no 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A vinda de Cristo vai ser maravilhosa. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Se nós não somos convertidos, não devemos demorar demais, porque quem está convertido virá no arrebatamento e irá subir incorruptivelmente. Primeiro subirão os mortos e depois nós vivos, se estivermos aqui. E Cristo vai vir como um ladrão na madrugada. Ele vem arrebatar a sua igreja de boa obra, aqueles que aceitaram o Filho do Homem, tanto aqueles que estão no mar, morreram no mar, como aqueles que estão debaixo da terra. Então não confundimos o arrebatamento com a vinda de Cristo e com a tribulação. Muitos confundem
A vinda de Cristo, a tribulação e o arrebatamento são coisas distintas. São coisas distintas. Então nós não devemos se preocupar, se nós estivermos salvos, sobre o Apocalipse. O Apocalipse serão para aqueles que ficarem, tanto para Israel como para o povo. Primeiro, irmãos, primeiro virá o arrebatamento. Nós subiríamos no arrebatamento ao encontro de Cristo. Nós vamos ao encontro de Cristo e vamos subir incorruptivelmente, sem máculas. Subirão primeiro os mortos de boa obra e depois nós vivos. Está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A segunda vinda será de Cristo para tomar o seu reino. Hoje nós temos rumores de guerra, catástrofe, pandemias, terremotos, ventanias. Em Mateus 24:6 diz: E certamente ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos que eles não fiquem preocupados, porque virá rumores de guerra, guerras, vento, fome, mas não será o fim. Então os dias de hoje, ele tem uma relação muito pequena com o Apocalipse. Apocalipse será na vinda de Cristo. É o livro inspirado por Espírito Santo de Deus, que João relatou através de Cristo Jesus. É um livro de Jesus. Jesus fala aos discípulos quando será o fim. Se nós vemos em Mateus 24:8, porém tudo isto é o princípio das dores. E por que isso? Porque Deus quer que muitas pessoas se convertam para muitos se salvarem. Fizeram uma pergunta para mim: qual a relação entre os dias de hoje e o Apocalipse? Primeiro, nós temos o arrebatamento. Depois, nós vamos ter a tribulação. E depois a vinda de Cristo. Então são tudo coisas distintas. E o que nós estamos passando hoje, diz em Mateus 24:8 e também em Lucas: porém tudo isto é o princípio das dores. Porque nós só aceitamos Jesus ou pelo amor ou pela dor. Muitos me perguntaram também se aparecer uma pessoa que já desceu à sepultura, o que significa? Um morto pode voltar? Eu digo para vocês, não. Se você vê uma pessoa que já faleceu diante da tua frente, pode contar que é um inimigo. Inimigo querendo botar coisas na tua cabeça. Porque eu provo, porque Apocalipse 1:18 diz: aquele que vive, estive morto, mas que estou vivo, pelos séculos dos séculos, tenho a chave da morte e do inferno. Cristo tem a chave da morte e do inferno. Jamais ele vai liberar uma pessoa falecida para vir falar contigo, ou te assolar, ou te dar algumas palavras. Não existe. Não existe essa possibilidade. Então concluímos nesse estudo de Apocalipse. Primeiro, estamos passando hoje para que tudo isso seja o princípio das dores.
E tudo que Deus falou até hoje, falou com Noé, aconteceu. Falou com Moisés, aconteceu. Falou também com José, aconteceu. Então tudo que Deus fala, acontece. Todas as coisas Deus prepara. E Ele está dizendo, a vinda de Cristo será em breve. A segunda coisa é o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Quem que é a igreja? Somos nós. Ele vai arrebatar as pessoas de boa obra. Em terceiro lugar, a tribulação. A tribulação que está nas profecias de Daniel. Daniel 9, 24 a 27. As 70 semanas de Daniel para Israel e para nós. E a última, a quarta, seria a vinda de Cristo para pelear e reinar por 1000 anos. Isso está em Apocalipse 24. Nós não sabemos se 1000 anos não é igual aos nossos. 1000 anos de Cristo, de Deus, é diferente dos nossos. Aí nós vamos ter a glória, o amor, o carinho. E nós vamos ter uma coisa muito gloriosa. Irmãos, não se preocupe com o Apocalipse. Se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa convertida, não se preocupe com o Apocalipse. Tome tento no teu arrebatamento. Tome tento no arrebatamento da igreja. Trabalhe para Cristo. Consagre seu corpo. Estude a Bíblia. Porque quem estuda a Bíblia tem uma parte com Deus. Você jamais vai conhecer teu Deus se você não conhecer tua Bíblia. Jamais Ele vai te dar uma coisa que você não conhece. Então, pense no arrebatamento. Nós temos que pensar em arrebatamento. Muitas igrejas preparam as pessoas para o Apocalipse. Nós temos que se preparar para o arrebatamento, para a ressurreição, para a vida eterna. Aqui fica esta mensagem sobre o Apocalipse.